Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Então, eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 1903 Orwell, a graphic novel que conta a história da vida deste homem maravilhoso aqui. Então, bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, deixa aqui o seu comentário se você gosta de George Orwell, qual o seu livro favorito deste mestre da literatura, e deixe seu like aqui no vídeo também, compartilhe aí entre os seus amigos que vocês sabem que gostam de Orwell ou que ainda não conhecem George Orwell, porque essa obra é fascinante, tá? A minha história com George Orwell é uma história recente até, eu não conhecia ele antes de conhecia, né, por nome e tudo mais, mas nunca tinha lido nada dos livros dele antes de começar a trabalhar aí nesse meio literário, e aí fui atrás, fui me informar de quem ele era, fui conhecer um pouco mais da literatura, gostei muito de A Revolução dos Bichos, muito de 1984, mas o meu livro favorito nem é desses dois mais famosos aí do George. O meu livro favorito é o Homenagem à Catalunha, que é a história aí, já uma história de não ficção do Orwell, né? Ele escrevendo como jornalista, ele escrevendo muito mais como Eric Blair, que, para quem não sabe, é o nome do George Orwell. Sim, George Orwell é um pseudônimo de Eric Blair, e isso também é contado na graphic novel, tá? Também é contado nessa HQ, fala ali por que ele escolheu ter um pseudônimo para fazer os seus livros, o trabalho dele para conseguir que seus manuscritos fossem aceitos por alguma editora. Já vamos falar sobre isso, vamos voltar aqui para falar sobre o Eric Blair. E aí tem a história de ele ir trabalhar como um repórter na Espanha, na Catalunha mais precisamente, durante a época ali do governo do ditador Franco, e ele vendo a luta das pessoas ali, ele vendo a briga daquele povo contra o seu principal governante, e ele, que nem era espanhol, se volta a favor desse povo unicamente pelo idealismo político que aquele povo passava para ele, e ele diz, não, eu não vou só transmitir informações daqui lá para o jornal na Inglaterra para eles publicarem, eu vou brigar com vocês juntos nessa guerra. E não é aquele brigar assim de, vou colocar um cartazinho, vou fazer panfletagem, vou convocar novas pessoas. Não, o George Orwell pega uma arma e vai para o campo de batalha, vai enfrentar o exército espanhol com a bandeira da Catalunha, e, cara, essa história é simplesmente fabulosa, fabulosa mesmo, fabulosa ao ponto de ele quase morrer tomando um tiro no pescoço. Essa é a grandeza deste homem, a grandeza de Eric Blair, a grandeza de George Orwell, que muito se popularizou agora por 1984, tá saindo, ano passado fez 70 anos da morte dele, e aí tá saindo diversos livros por diversas editoras diferentes, né, então tem esse lado aí do trabalho dele também, que entrou em domínio público e tá todo mundo lançando ele, mas é um cara que realmente precisa ser muito lido. A Darkside, um pouco na contramão, né? Ela esperou um pouquinho mais para lançar os livros sobre o George Orwell, está lançando agora em 1984 também, nessa capa lindíssima aqui, um corte preto. É um livro bem grandinho, bem bonito também, acho lindo, achei linda a capa. Talvez não bata aquela da Companhia das Letras ainda, né? Aquela capa para mim é a mais linda de todas, mas lançou este daqui, inédito no Brasil, em 1903, uma graphic novel que vai contar a história de George Orwell, vai contar a história desde ele pequenininho, quando ele nasceu, vai falar um pouquinho da formação dele, de quem foram os pais dele, do idealismo dos pais ali, da família, né, o lado familiar do George, do Eric, né, na verdade. E depois mostra ele casando, mostra ele com a família. Aqui está ele com a família também, vem no kitzinho uma foto do Orwell. Aqui ele na rádio da BBC, lá em Londres. E eu achei assim fabulosa essa parte. Não tinha ideia, apesar de ter lido grande parte dos livros dele, não tinha ideia de como era realmente a posição política dele, né? Então o livro mostra ali que ele era um anarquista praticamente, que durante muito tempo ele achou que o socialismo era a melhor forma de lidar com o mundo, mas que ele se decepciona em algum momento ali quando algumas coisas acontecem e vão na contramão do idealismo que ele tinha, e aí ele volta a ser um anarquista e achar que governos
não dariam certo em lugar nenhum. E isso é muito interessante o cara que pense assim, né? E ele é aquele cara assim que ele tem esse idealismo que, por mais que seja contrário à sua cabeça, por mais que ele seja diferente do que você pensa, ele tem embasamento para o que ele está falando, e é legal saber o contraponto, pelo menos o contraponto dessa outra pessoa, uma pessoa extremamente inteligente. Então, as ideias, a maneira como ele fala. A graphic novel é feita por duas pessoas, né? O Pierre Christine e o Sébastien Verdier, e ela traz algumas coisas que eu, sinceramente, nunca tinha visto. Além de tudo isso, além do cenário, além de falar da vida dele, essa parte que eu falei de homenagem à Catalunha, dele lutando, dele tomando tiro, dele quase morrendo, tá aqui dentro também, é minuciosamente contada na história, então é uma parte super emocionante do livro também. E eu falaria muitos outros detalhezinhos assim, mas não quero dar mais spoilers do que já dei aqui, apesar de que essas coisas que eu falei são coisas que quem conhece o Orwell já sabe um pouquinho da vida dele, sabe esses detalhes, e sabe também da dificuldade que ele teve para arranjar uma editora para lançar o seu primeiro livro, de aceitação. Ele é um cara que vira muito mais famoso no pós-morte do que enquanto ele era em vida, né? Tem esse detalhe também, ele é falado até hoje, mas ele tinha um reconhecimento, né, mais pelo lado jornalístico dele até do que pelos livros, e que é muito interessante saber toda essa história que é contada aqui dentro. A graphic novel, as ilustrações, ó, elas são muito bem definidas, tá? Tem algumas ilustrações sem fundo para trazer alguma coisa para primeiro plano, mas algumas também com tudo pintadinho, tudo desenhadinho direitinho, com detalhes aqui, né? Como a gente vê na banca de jornal, tem ali, aparece os jornaizinhos, o muro com detalhes, então é muito bem feita, apesar de ela não ser toda colorida. Por que eu digo que ela não é toda colorida? Porque tem partes dela que são coloridas e são partes fenomenais. Esse é um artifício dos quadrinistas que eu nunca tinha visto. Tá? Nunca, nenhuma obra que eu li de quadrinhos, não sou um grande conhecedor, né? Mas nenhuma obra que eu tinha visto tinha esse detalhe. Eu já vi mangás, já vi histórias em quadrinhos que elas são majoritariamente em preto e branco, tem uma página com um pôster colorido, ou tem lá, depois de determinadas páginas, tem uma figura muito grande, colorida, mas daí é toda a página e tal. Nessa graphic novel ele utiliza desta mecânica para mostrar o foco aonde precisa estar, em qual figura precisa estar focado o seu quadrinho, né? Então ele tem aqui, ó, tá a passagem, o passarinho brigando com o gato, e aí o passarinho já é colorido, é a única coisa colorida na cena. Depois, para dar o impacto, né, ali o gato pegou o passarinho, e aí para dar o impacto dele morto aqui, eles e o sangue, e são as únicas coisas coloridas, ele e as penas dele. Cara, isso se repete, tá, na graphic novel, assim, tem as partes com objetos importantes, tem essa questão, assim, eles são única coisa colorida, muito bem colorido. Tu vê que teve uma coloração especial para aquele momento ali, para aquele objeto, para aquela cena, e que ela te dá um peso muito grande. Então, quando tu vê o primeiro quadrinho do gato tentando atacar o passarinho, a gente já vê, nossa, o passarinho é importante para algo, e é o passarinho importante porque o gato não tá colorido. E aí no quadrinho seguinte tem o passarinho e o sangue. E aquela cena ali te impacta, aquele passarinho, aquilo que tá pintado, e isso tornou a leitura para mim, assim, muito mais emotiva, muito mais emocional, de um ponto, assim, que é muito, muito, muito sensacional mesmo, como, por exemplo, essa cena que também é uma cena chocante de um animal ali, ó, um elefante tomando um tiro, e aí aparece só o barulho do tiro, né, a sonoplastia aqui do tiro colorido, o sangue jorrando, depois mais sangue escorrendo do elefante, todo o sangue. E aí na outra página, o que aparece ali? A bandeira que eles estão defendendo, bandeira da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que está aqui aparecendo, é a única coisa pintada na outra página. Então tem todo o simbolismo, assim, né, de, ó, eles estão lá, eles estão invadindo um lugar, eles estão dizendo que é missão de paz, que eles estão colonizando aquele lugar, só que, na verdade, eles estão ali matando esse animalzinho,
e eles estão defendendo uma bandeira. E de quem é o eles que eu tô falando? Essa bandeira pintada é o eles, esse país é a representação do que está acontecendo aqui. E isso cria até uma outra visão nessa cena que eu mostrei para vocês, que é a visão de que o que está ali é uma bandeira, não são pessoas fazendo aquilo dali. É a bandeira, né? Aquelas pessoas são mandadas, talvez elas não fizessem aquilo dali, não seria a atitude delas, ou mesmo se fosse a atitude delas, ela está corroborada por essa bandeira, por esse lugar, por essa pátria. Então, uma crítica, a forma de colocar a dor, a forma de colocar toda a ciência da coisa dentro de uma história que está sendo utilizada só pela cor. Eu achei isso, assim, é uma magnitude imensa, assim. Não sei se é porque eu nunca tinha visto essa técnica de coloração, essa técnica de quadrinho, mas foi algo assim que me tocou absurdamente. Uma das melhores graphic novels que eu já li na vida. Deste ano, Keene State é uma graphic novel que eu gostei demais, assim, que ensina muito, mas olha, vou dizer que 1903 ficou muito no quase, assim, de passar Keene State, sabe? Não sei se depois eu digerindo melhor essa história, de eu vendo melhor, de eu analisando as coisas com mais calma, se ela realmente não passa Keene State, mas é uma obra fascinante, tá? E aí tem as outras amenidades, assim, já mostrei o cartão postal aí que vem, né, com ele, né, um brindezinho. Capa dura, obviamente, lindíssima capa também, com o Orwell ali em primeiro plano. Ilustrações magníficas, outra parte muito legal, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui, ó. Aqui tá falando da mãe dele com a avó ali pegando um casaco e o quadro aqui tá colorido. E aí ele dá um zoom naquele quadro depois para explicar quem foi a pessoa daquele quadro. Então cara, que sensacional. Sensacional, perfeito. Christa e Verdier fizeram um trabalho magnífico nessa história. Como se já não bastasse a história do grande Eric Blair, do grande George Orwell ser tão fabulosa, eles ainda colocaram isso em ilustrações de uma maneira incrível, de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. E, além disso tudo, a história ainda é muito boa, é muito bem contada. A vida do Orwell é uma biografia muito bem explicada, em quadrinhos que você vai sentar, vai ler ali num dia e vai se deliciar com essa história, vai conhecer muito mais esse homem imenso que foi George Orwell, e vai saber um pouquinho mais também do Eric Blair, né, da parte que ficou atrás dos livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comprem 1903 Orwell. Se você nunca teve uma experiência com graphic novel, se você nunca teve uma experiência com George Orwell, se você nunca teve esse contato ainda, é uma porta de entrada, tanto para graphic novels maravilhosos, você vai estar pegando um exemplar sem nenhum erro, um exemplar perfeito de uma graphic novel, como tem que ser uma graphic novel. Vai estar pegando um exemplar um exemplar perfeito de uma biografia e vai estar conhecendo um pouquinho mais desse gênio também, tá? Então me conte aí se você já leu a graphic novel, se você gostou dela, se você já leu algum dos livros do George Orwell, conta tudo aqui pra mim e semana que vem nós nos encontramos novamente. É isso daí, até semana que vem e boas leituras!